O presidente Lula participou do evento das centrais sindicais em homenagem ao Dia do Trabalhador no centro de São Paulo. Lula voltou a criticar o patamar atual da taxa básica de juros, falou em regulamentação para os profissionais que atuam por aplicativo e prometeu que seu governo vai garantir igualdade salarial entre homens e mulheres. O ato, realizado por 8 centrais sindicais, aconteceu no Vale do Anhangabaú, na região central da capital paulista. Em seu discurso, Lula disse que o governo vai garantir que homens e mulheres recebam o mesmo salário quando desempenharem as mesmas funções e citou o projeto de lei sobre o tema encaminhado ao Congresso Nacional no dia 8 de março. Na ocasião, Lula anunciou um pacote de medidas para fazer valer a paridade salarial. Uma delas prevê multa de 10 vezes o maior salário pago pela empresa em caso de descumprimento da regra. Em seu discurso no evento, o presidente Lula voltou a criticar a taxa de juros no Brasil, mas ele foi além. Ele chegou a associar o atual patamar da Selic de 13,75% ao desemprego no país. Vamos ver. A gente não pode viver mais num país onde a taxa de juros não controla a inflação, ela controla, na verdade, o desemprego nesse país, porque ela é responsável por uma parte da situação que nós vivemos hoje. Vamos ao debate. Gente, hoje nós tivemos as duas principais lideranças políticas brasileiras, cada uma no seu habitat, a gente pode falar assim, né? Lula com as centrais sindicais, Bolsonaro lá no AgriShow. Depois a gente fala um pouquinho de Bolsonaro, agora vamos concentrar em Lula. Joel, Lula começa ali com uma declaração de impacto. Ele já criticou várias vezes a taxa de juros, mas hoje ele deu um passo além. Ele não diz apenas que a taxa de juros atrapalha os negócios, atrapalha o crescimento. Diante daquele público ali de trabalhadores, ele diz que a taxa de juros alta, ela provoca desemprego. É verdade? Eu não tenho dúvida que os juros no patamar que a gente vê hoje em dia, ele desacelera o funcionamento da economia, digamos assim. As empresas contratam menos, investem menos e todo o resto. A questão é se, baixando a taxa Selic, a gente conseguiria ter esse efeito de uma economia que está contratando mais de forma minimamente sustentável. Tá? Eu não tenho dúvida que se baixasse a Selic na canetada, eu imagino que a gente veria aí ao longo, talvez um ano, não sei, um certo aquecimento econômico. Mas a custo do quê? Essa é a pergunta que sempre tem que ser feita. Qual seria o preço de tomar uma decisão como essa, que parece que é o que o Lula gostaria que a autoridade monetária tomasse, né? A consequência disso seria uma inflação possivelmente fora de controle, como a gente tem visto em outros países. Uma inflação fora de controle que, daí sim, muito mais do que os juros altos, impede o investimento e o planejamento econômico, portanto, fazendo com que não se gerem empregos. E, em segundo lugar, que prejudica especialmente quem tem renda mais baixa, os mais pobres, que são os que têm menos acesso a mecanismos para se proteger da subida constante dos preços. Então, enquanto o Lula não for claro, for transparente e deixar claro esse trade-off que está em jogo para a sociedade, essas falas dele, bom, ele tem feito elas aí desde alguns meses para cá, a gente já virou quase que uma parte normal do governo. Eu acho que isso nem subiu tanto o tom assim, Raquel, porque ele está falando o que ele vem falando aí ao longo dos últimos semanas e meses, nada mudou. O Congresso já deixou claro que nada vai mudar também. O próprio ministro da Fazenda, o Haddad, também não parece estar encampando esse discurso. Tem se esforçado aí sim para fazer uma lição de casa que permita a taxa de juros ser reduzida daqui para frente. Se ele está conseguindo ou não está conseguindo fazer essa lição de casa é outra pergunta, mas é o que ele está tentando. Tá? Então o Lula fala isso numa fala muito unidimensional, muito rasa, que sonega à sociedade o que está realmente em jogo nesse debate das taxas de juros. Seria muito mais interessante, do ponto de vista do debate público, a gente viu outro dia, né, o próprio presidente do Banco Central expondo um pouco os motivos, né? Porque é uma questão real. Assim, o Brasil tem juros muito altos. Os juros reais do Brasil são muito altos comparado a outros países, mesmo alguns que estão com a inflação mais controlada. O que acontece aqui? Tem uma série de motivos, né? Acho que isso é importante repisar também para quem nos assiste. Baixa taxa de poupança.
crédito direcionado no Brasil, ou seja, aquele crédito que não está no mercado, um crédito que tem acesso a taxas mais baixas, é uma quantidade muito grande, uma proporção muito grande do crédito brasileiro. Acho que é cerca de 40%, é um crédito que está fora da taxa de juros de mercado. Ou seja, a taxa de juros de mercado já está valendo ali só sobre uma parte muito menor. Enfim, há uma dificuldade de você executar garantias no Brasil quando empréstimos não são pagos. É uma série de fatores que esses sim mereceriam de um governo economicamente responsável que fossem endereçadas. Por que o Brasil é tão mais difícil que outros países, até países em desenvolvimento, hein? Por que é tão difícil executar uma garantia de um empréstimo? Por que tanto do nosso crédito ele é direcionado pela autoridade pública e, portanto, está fora do que o mercado define? Essas são as questões estruturais que aí sim estariam interrogando e, quem sabe, agindo diretamente sobre o crédito e sobre os juros altos brasileiros, que, é claro, são um problema, são um remédio amargo. Mas a doença que esse remédio amargo está combatendo, ela seria bem pior que o remédio. Hélio, ainda na economia, daqui a pouco vou jogar para o Caio o aspecto político todo desse evento. O Joel fez uma ponderação interessante, né? Estrito senso, o Lula não está errado. Porque a taxa de juros desacelera a economia, para isso que ela serve, né? Para controlar a inflação, as empresas investem menos e empregam menos. Boa noite, Raquel, a todos. Raquel, o importante é diferenciar a taxa de juros do Banco Central, que é a Selic, que é comandada pelo Banco Central, das reais condições financeiras da economia, que são os juros de mercado. Depois do teto de gastos de 2016, as reais condições financeiras estavam entre 6% e 7% ao ano de taxa de juros. E hoje está em 11%, 12%. Isso se deveu ao quê? E por sinal, o que causa desemprego é um aperto das condições financeiras e não da Selic, necessariamente. As condições financeiras, esses juros altos que são praticados no mercado, independentemente do Banco Central, estão muito altos porque o governo está gastando demais, porque a gente trocou o teto de gastos por uma regra fiscal dúbia, fraca, débil, que não está com cara boa, porque há perseguição às empresas no Brasil, ao capital, então o dinheiro sai do Brasil e tudo fica mais caro, os juros sobem. A inflação, que veio do passado, né, do governo anterior também, claro que isso também conta, mas a diferença entre as condições financeiras que a gente tinha até a eleição e a que a gente vê agora explica muito, né? E isso não se deve ao Banco Central, como o próprio Roberto Campos explicou lá, né? O Joel tocou no ponto da inadimplência, isso é um dos fatores, ok. Mas o que o governo está fazendo, né? Quando o governo vai ao mercado e tem que pagar muito caro para tomar dívida, para tapar os seus buracos, porque não faz uma gestão decente das contas públicas, ele eleva as condições financeiras de mercado. Então, o culpado é o governo, que está indo no mercado, tendo que tomar dívida e pagar caro. Os juros que causam o desemprego são esses. Então, a causa, para variar, está no governo. É bem isso, né? Estrito senso, Lula pode até estar correto, mas se você não coloca contexto, a afirmação fica apenas populista. Agora, Caio, trazendo um pouco de política para essa história, e eu sei que você tem trabalhado bastante nisso. As centrais sindicais estão ganhando bastante espaço dentro deste governo. Acho que o prestígio que o Lula dá para o evento hoje era esperado, mas reflete também um pouco isso, não? Certamente, Raquel. Bom, primeiro, a gente tem que entender que é um governo de um presidente que tem origem sindical. Então, pelo menos para mim, não chega a ser um absurdo ou não dá para considerar que não é natural que você tenha um olhar para esse mundo, né, como eles gostam de chamar os sindicalistas, mundo do trabalho, o mesmo olhar que o governo passado teve. Por exemplo, o governo passado tinha origem militar, então teve um olhar também, até em demasia, para esse universo militar, porque o presidente tinha origem militar. Então você tem um presidente com origem sindical, que construiu o início da sua carreira no sindicalismo,
para mim, parece natural. Agora, eu gosto de pontuar algumas diferenças em relação ao último período ali, em que, do governo Lula 1 e Lula 2, né? A gente tem que ver esse grupo de sindicatos ou de centrais sindicais que hoje estiveram ali no Vale do Anhangabaú, já é um sindicalismo que já passou ali pós-reforma trabalhista, né? Então, deu uma enxugada naquele sistema ali de sindicatos, proliferação de sindicatos, muitos sindicatos que sequer defendiam ali os trabalhadores, os associados, enfim, eles já, de certa maneira, na minha percepção, tá? Conversando com eles também, eles se profissionalizaram, né? Eles conseguiram sobreviver com uma perda de arrecadação, salvo engano, isso o Clemente, que é o maior especialista, dos maiores especialistas aí desse universo sindical, foi diretor técnico do DIEESE, ele coloca, acho que é mais ou menos 80% de receitas centrais sindicais perderam e os sindicatos mais ou menos 40%, fora o tanto de sindicato que fechou após a reforma. Então, os que sobreviveram, eles sobreviveram com dificuldades e se adaptando a esse novo status quo da legislação trabalhista, restritivo a sindicatos. E agora o que eles pretendem fazer, e o caminho do Supremo Tribunal Federal, com a validação, o retorno do imposto sindical, é um caminho alternativo ao caminho que eles estão propondo, de certa maneira, uma taxa sindical, uma taxa de negociação sindical, na qual o sindicato que negocia com o sistema patronal possa incluir, mediante a aprovação de assembleia, uma taxa de sucesso, quase que essa é a palavra que eles utilizam. Então, eu vejo com certa naturalidade os sindicatos e o presidente valorizando pela origem dele, e vejo também que quem sobreviveu à reforma trabalhista é um pessoal, não é o mesmo de 10, 20, 30 anos atrás nesse universo. Janaína, como é que você avalia a presença hoje de Lula nas centrais sindicais, Bolsonaro no AgriShow? Natural, um sinal da polarização do país? Olha, eu acho que é sinal de um país livre, né, em que as pessoas podem estar, os líderes, onde sentem que devem estar. Eu não vejo nada de anormal, nem na presença de um, nem na presença do outro. Ambos falaram livremente, o que eu entendo como um ponto positivo. É óbvio, né, no que concerne ao evento em que foi o ex-presidente Bolsonaro, que eu fiquei um pouco preocupada com, vamos dizer, já um sinal de dominação do governo com relação ao Banco do Brasil. Depois a gente vai falar em detalhes. Mas, assim, os discursos deles me pareceram naturais, discursos coerentes com as próprias pautas. O presidente Lula talvez tenha ficado um pouco chateado porque houve o anúncio do salário mínimo aqui em São Paulo, que vai ser maior, né, do que o salário mínimo nacional, e com certeza ele estava aguardando essa surpresa, né, para o Dia do Trabalho, para o Dia do Trabalhador. Então, ele teve ali que trazer alguma notícia, falou dessa paridade entre homens e mulheres, que, na verdade, pela legislação já existe, né, já existe. Talvez nós tenhamos mais dificuldades na iniciativa, vamos dizer assim, no trabalho autônomo. É muito comum as advogadas que não são funcionárias receberem menos do que advogados, médicas, engenheiras, arquitetas, o que tem muito mais a ver com uma mentalidade que precisa ser debatida com mais transparência do que com falta de regra trabalhista propriamente, né? E aqui eu insisto, o presidente teria aí uma excelente oportunidade de mostrar essa preocupação com a paridade, com espaço para as mulheres, indicando uma ministra para a próxima vaga do Supremo Tribunal Federal. E aí muitos grupos, inclusive, têm pedido que a indicação seja de uma ministra negra, que eu acho que seria absolutamente desejável, não como cota, né, mas porque há muitas mulheres no mundo jurídico com capacidade, muitas mulheres negras, e o Supremo só ganharia com maior representatividade. Então, eu não vejo como natural. Agora, eu fiquei intrigada com a camisa do presidente. Eu não sei se aquela camisa tem alguma simbologia, porque ela é diferente, né?
ela é diferente. Sabe, Caio, eu acho que ele já usou algumas outras vezes, né? Não, essa eu não conheço. A latino-americana também, uma época ele usava a moda dos latino-americanos. Me lembrou um pouco as camisas do Evo Morales. Ela deve ter alguma simbologia, fiquei intrigada.